Deus abençoe a todos com o amor de Jesus. Nós queremos iniciar o culto desta noite agradecendo a Deus e lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 92, onde o salmista ele canta um hino de louvor e de gratidão, pois nós vivemos para louvar, para adorar e para agradecer ao Senhor. Salmo 92, verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia. Senhor, Deus de toda honra, de toda glória, nós na tua presença queremos prestar o culto racional, e para isso precisamos do toque do teu Espírito. Espírito Santo, tome a noiva do Cordeiro nessa hora, e que este culto seja marcado nos céus e na terra, e que dentro de nós haja um reboliço santo, pois tu és santo, e aonde o Senhor habita existe a santidade. Santifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Pai, abrindo as portas celestiais e falando dentro do nosso coração. O nosso coração já está aberto, estamos aqui sedentos, Pai, da tua palavra, da tua presença, do toque do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, aqueles que já estão aqui no culto presencial, aqueles que estão chegando, aqueles que estão online, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão nos seus lares, que a tua bênção se estenda por sobre toda a terra, Pai. E que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvemos ao Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa gratidão, com todo o amor que Deus entregou à tua vida. Aleluia. Oh,
Então adore a Deus em espírito e em verdade, com cânticos, com salmos, com hinos e, acima de tudo, com ações de graças, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A cidade
face da terra, estrado dos seus pés. E nada, absolutamente nada nessa terra passa desapercebido aos olhos do Senhor. E neste momento, Ele olha para o meu e para o seu coração. Então, rasga o teu coração, abra todas as tuas portas e deixa o Espírito Santo trabalhar sobre a tua vida. Amém, Jesus.
agradecer pela presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Deus os abençoe mais uma vez. Graça e paz aos nossos irmãos que estão conosco no Facebook, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais também, participando conosco. Um beijo no coração de cada um de vocês. E o Espírito do Senhor venha falar cada dia mais e mais aos nossos corações. Amém, igreja? Eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra maravilhosa para tocar o nosso coração, porque diante de Deus, diante da palavra do Senhor, todo ser que respira tem a oportunidade de ser tocado pela glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos, antes de iniciarmos a palavra do Senhor, nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, prepare agora com amor, com carinho, porque Deus ama a quem dá com alegria. No livro de Malaquias, no capítulo de número 3, no verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Louvado seja Deus. Aqueles que são dizimistas sabem que a prosperidade do Senhor ela vem, não tem como não vir. E eu quero nessa hora orar pela tua vida, pelas tuas finanças, pelo teu trabalho, pelo pão nosso de cada dia no teu lar, mas gostaria também da tua ajuda juntos em oração. E oremos ao Senhor. Pai querido, maravilhoso Deus, Tu és o Deus que dá vida, Tu és o Deus que tira a vida. Tu és o Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. E mais do que tudo neste mundo, o Senhor nos mantém de pé, sustentados, com saúde, com teu amor e com a condição de podermos fazer a obra com as nossas mãos. Por isso, prospera, abençoa, multiplica a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, do nosso lado direito, nós temos um gasofilácio. O gasofilácio é uma caixinha que nós recebemos as ofertas e os dízimos. Ao lado do gasofilácio, nós temos uma placa com QR Code para que você possa apontar o seu celular e fazer a sua oferta. Aqui também na transmissão do Tata Show, a mesma coisa. E aqueles que estão online conosco e queiram contribuir nesta obra, nós temos o nosso Pix, que é o e-mail da igreja: comunidade, tracinho, reisreis@uol.com.br. Deus seja louvado. Quantos trouxeram a palavra do Senhor nesta noite? Vamos abri-la em 1 Timóteo, capítulo 2. Essa aqui é a primeira epístola de Paulo, o apóstolo, a seu servo e discípulo Timóteo. Timóteo foi um grande exemplo de um discípulo, como Paulo foi um grande exemplo de um discipulador. E nós queremos então agora lermos a palavra
A fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E diz assim, capítulo 2, do verso 1 ao 5 de 1 a Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Espírito Santo, Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo dom imerecido que o Senhor nos deste da tua graça. Hoje, pela graça, nós respiramos, nós vivemos, nós podemos estar aqui para te cultuar. Tudo isso foi concedido através da tua graça. Portanto, Senhor, nós queremos desfrutar ao máximo dessa graça, ao máximo do teu amor, ao máximo, Pai, do discernimento e da direção do Espírito Santo. Por isso, fala com todos nós, Pai, e que no nome de Jesus este dia seja glorioso, pois todos os dias estão contados nas tuas mãos, e esse dia também foi contado e abençoado por ti. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo atrapalho, todo roubo da sua palavra, todo pensamento contrário, e para isso leva as nossas mentes cativas diante de ti, Senhor, para que absolutamente nada se perca, mas tudo aquilo que for enviado do céu, venhamos estar totalmente preenchidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, que benção esse texto, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este foi o último versículo que nós lemos de 1 a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Mas esse último versículo é um versículo chave, porque não existe outro Deus. Existe somente um Deus, existe só um que nos leva para o céu, existe só um que morreu a nossa morte, existe só um que tem o poder de curar, existe só um que tem o poder de ressuscitar os mortos e trazer a vida novamente e trazer para nós todas as sortes de milagres. E ele está aqui. No livro de Apocalipse, a palavra do Senhor diz que Jesus anda no meio dos candeeiros. Os candeeiros são a igreja do Senhor. Mas esse texto, irmãos, eu quero começar dizendo algo assim importante para os irmãos. Preste muita, mas muita atenção na palavra desta noite. Porque o que for dito aqui hoje é algo que vai valer para a nossa vida toda, para a nossa prosperidade, para a nossa tranquilidade, para a nossa qualidade de vida e para a tua intimidade com Deus. Então, são muitas coisas boas que o Senhor tem neste texto para nos ensinar. Como nós estamos no capítulo 2, Paulo ensina a Timóteo, ele faz uma saudação no capítulo 1,
e já uma advertência, né? Porque o homem de Deus, ele cumprimenta, mas aonde ele chega, ele já bate o olho, já vê o que está errado e já pede para consertar, né? Então Paulo, ele sempre foi assim, ele visitava as igrejas e aonde tinha alguma coisa errada, ele já ia e exortava, é claro, em amor, porque pesava sobre ele a responsabilidade. Maldito é aquele que faz o cego errar no caminho. Então, não seja maldito nunca. Se alguém está errando o caminho, faça a sua parte. Fala para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele continua, ele fala do seu chamado. Ele dá um testemunho, porque o chamado de Paulo não foi qualquer chamado. Foi um chamado que no dia que ele foi chamado para a eternidade. Paulo não teve altos e baixos de recaída em desacreditar o Senhor. Ele não teve altos e baixos de abandonar o Senhor. Muito pelo contrário. Quanto mais açoites, quanto mais afrontas, quanto mais lutas que esse homem passava, mais ele crescia no Senhor. Quanto mais ele apanhava, ele dizia assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um exemplo de um homem que literalmente mergulhou e se afogou na presença do Senhor. Mas logo no capítulo 2, depois do testemunho, depois de dar a saudação para a igreja, depois dele exortar a igreja, agora ele faz instruções sobre a verdadeira adoração. E é daqui para frente que eu preciso da tua atenção total neste momento. E por que, queridos? Porque nós nascemos para adorar a Deus. Nós vivemos para adorar a Deus. Nós morreremos para adorar a Deus. Tudo que o homem faz, tudo que o homem deve fazer, ele deve fazer para adorar a Deus. E este adorar a Deus, existe uma situação que por muitas vezes ela é passada ao mundo enganosamente. Por que enganosamente? Porque o mundo jaz no maligno. Existem ensinamentos e formas de adorar a Deus, mas acredite, a forma de adorar a Deus está escrita na Bíblia. Não tem nenhuma outra forma de adorar a Deus que não esteja na Bíblia. Toda forma de adorar a Deus que não esteja na Bíblia, não faça, porque você estará fazendo errado. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina como adorar a Deus. Próprio João escreveu no capítulo 4, no verso 23. E este é o nosso tempo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Você entende quando o Senhor diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos? Deus está procurando os adoradores. Paulo é um escolhido, você é um escolhido, porque Deus procura quem o adora, quem está no propósito. Deus não trabalha fora do propósito dele. Deus não trabalha fora daquilo que está escrito na palavra dele. Então, se você deseja ser um escolhido, porque chamado você já foi, porque Deus já entregou o seu Filho unigênito na cruz para a tua salvação, agora você pode adorar a Deus em espírito e em verdade e ser escolhido para viver os propósitos do Senhor. Porque quando se fala escolhido de
Deus, irmãos, não significa que nós somos melhores que ninguém, pelo contrário, escolhidos de Deus é que vivem os propósitos dele. E que bênção nós vivemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Que bênção nós podemos fazer as nossas escolhas diante daquele que nos orienta para fazermos as nossas escolhas. E tem 4 formas que Paulo aponta aqui, queridos, para que nós venhamos adorar verdadeiramente ao Senhor. Talvez você nunca percebeu essas 4 formas, que as formas de adorar a Deus. Vai muito além, meus irmãos, de cantarmos a Deus. Vai muito além de lermos a Bíblia. Vai muito além de não faltarmos os cultos. Adorarmos a Deus vai muito além de você lutar contra o pecado. Adorar a Deus é adorar da maneira que Ele deseja. É como, irmãos, se você pegar uma criança, porque diante de Deus nós somos crianças, e você pegar uma criança, e a criança ela gosta de chocolate, e ela pede um chocolate para o pai, mas o pai teimoso vai lá e não dá um chocolate para a criança, ele dá um doce de abóbora. Aí a criança, ao invés de ficar alegre, ao invés de sorrir, às vezes nem comeu o doce de abóbora, ela come. Mas quando nós estamos sintonizados com o Senhor, assim como crianças, mesmo antes de pedir aquilo que a gente quer, já sabe. Então ele já te dá o doce, ele já te dá o chocolate, ou te dá o doce de abóbora. Porque Salmo 34 diz que Deus atende os desejos do nosso coração. Então vamos lá. Quem quer adorar a Deus aqui nessa noite? Da maneira certa. Então olha aqui. 4 pontos que você nunca mais vai esquecer. E se você viver isso na sua vida, você pode olhar no espelho, olhar para dentro de você e falar: eu sou um verdadeiro adorador. E aí você vai entender, depois desses 4 aspectos, por que ninguém pode calar um verdadeiro adorador. Ninguém pode te impedir de ser um verdadeiro adorador a Deus. E ele começa aqui: admoesto-te, pois, antes de tudo. Então, pera aí. Para tudo que nós estamos fazendo, porque o que a palavra de Deus tem algo muito importante para falar sobre adoradores. Ele diz assim: admoesto-te, chama a tua atenção antes de tudo. Qualquer coisa que você for fazer para Deus agora, pare e escute, preste atenção naquilo que Deus fala. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele diz assim: antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Vamos lá? Antes de tudo, repita comigo: que se façam súplicas. Está baixinho. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Isso aqui nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Isso aqui é adorar a Deus, e você vai entender o porquê que fazer a súplica, a oração, a intercessão e as ações de graças é adoração genuína ao Senhor. Primeiro, para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, é necessário o nosso espírito estar no Senhor, a palavra do Senhor está em nós,
e que Ele se revele a nós. Por isso, o que é uma súplica, irmãos? Eu quero lhe explicar o que é uma súplica. O que é um verdadeiro adorador? Súplica é uma palavra bastante forte. Eu posso até dizer que é um exemplo que a gente pode dar até de um mendigo. Lembra do cego Bartimeu na beira do caminho? Porque era isso que nós éramos antes da graça, antes de Jesus morrer na cruz. Nós éramos mendigos, nós éramos pecadores, nós éramos sujos, fedidos, sem esperança. A morte era certa para nós. Mas um belo dia, o cego Bartimeu ele fez uma súplica: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Pedro entrou na sinagoga para adorar Jesus, tinha um mendigo na porta que clamava: por favor, me dá uma moedinha, por favor, me dá uma moedinha. Isto é uma verdadeira súplica a Deus. E não me acho que eu vou faltar com respeito, mas a realidade é o seguinte: é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. Tem gente que está achando que Deus que tem que fazer súplica para nós. Ai, queridinho, meu filhinho, vem cá, meu amorzinho. É nós que devemos caminhar a Jesus, aquele que morreu por nós. Somos nós que temos que estar de joelhos dobrados, orando e suplicando ao Deus de graça e misericórdia. Que nós pecamos hoje, pecamos ontem, vamos pecar amanhã, mas Ele sempre está aí para perdoar os nossos pecados. Súplica é implorar com toda a humildade, como se nós fôssemos pedir realmente uma esmola. Agora eu vou lhe dizer como é que são as súplicas hoje. Deus, eu suplico a Ti, Pai, que o Senhor me vingue daquela pessoa que me ofendeu. Eu suplico, Senhor, para que o Senhor faça isso ou faça aquilo. Não, você tem que suplicar mesmo, sabendo que se Deus não fizer, só Ele pode fazer. Irmãos, tem uma frase muito impactante que eu levo há muitos anos na minha vida e que eu já vivi isso. Nós só vamos aprender na vida e nessa vida aqui que Jesus é tudo que precisamos no dia que Jesus for tudo realmente na tua vida, no dia que ninguém poder te ajudar, no dia que nem médico, nem papai, nem mamãe, nem pastor, nada e ninguém neste mundo puder te ajudar, aí Jesus vai ser tudo na tua vida. Por isso, suplica a Deus e para, por favor, de chamar Deus de você. Nem os meus filhos me chamam de você. Eu sou novo, eu tenho 50 e poucos anos. Os meus filhos dizem: Senhor, pai, o Senhor pode fazer alguma coisa para mim? E você quer receber? Que adorador é esse que chama Deus de você? Ei, você aí, vou te adorar. Não, você dobra teu joelho, se arrasta, põe a boca no pó e diga: Senhor, meu Senhor, Deus meu, eu te suplico. Aleluia. Isso é súplica. Quem entendeu o que é súplica? Agora nós vamos para o segundo ponto: oração. Vocês acreditam que tem muita gente que não sabe ainda o que é oração? O que é oração, gente? Oração precisa ter uma ação. Você consegue entender? Oração
que ter uma ação. Um carro sem roda anda? Não anda. A oração sem ação também não sobe. Antes da oração tem que ter a súplica. Quem é o bambambam para chegar orando, batendo no peito e já orando? Você é delegado, você é juiz federal? Você vai chegar já orando, quebrando tudo. Ah, Deus, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Que isso? Se humilha primeiro, suplica primeiro e depois você vai orar. E orar, irmãos, é orar com respeito, é orar com verdade, é orar com genuinidade, com o coração aberto. Oração não é uma prece. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, quando você orar a Deus, ouça o que você está orando, só para você ver se você não está falando bobagem. Você pode falar para a tua mulher o que você quer, e às vezes você fala mesmo, e aí dá emprego em casa. Você pode falar para o teu marido o que você quer, dá emprego também em casa, mas não fala para Deus o que você quer. Ouça o que você está falando para Deus, porque é para Deus, não é para o homem. Escute a sua oração. Isso é adorar a Deus. Faça você mesmo essa justiça, porque Jesus, com a morte de cruz, Ele nos fez justiça dele nessa terra. Então, como um homem justo, como uma mulher justa, ore justamente. Não ore só para você, só para mim, só para o meu eu, só para a minha família. Ore justamente e deixe que o Espírito Santo aí vai interceder e vai levar as suas orações com gemidos inexprimíveis, porque ele vai ver que você é humilde, que você está orando de coração, mas ainda tem muita coisa para Deus te dar e você não sabe. Nós olhamos daqui até ali. Qual que é o raio de alcance do nosso olhar? Por mais longe que você consegue olhar nesse horizonte, por maior visão de alcance que você tem, você ainda enxerga muito pouco. Mas Deus não. Ele não enxerga muito. Deus enxerga tudo. Olha que beleza. Enxergar muito é muito pouco para quem enxerga tudo. E Deus, Ele enxerga tudo na nossa vida. A oração, ela é uma exposição, irmãos. O que é uma exposição? Né? Você pinta um quadro, põe uma exposição para que todo mundo veja, né? Mas essa oração é uma exposição para que Deus veja você da maneira que você realmente está se vendo. Porque Deus te vê de uma maneira e você se vê de outra maneira. Eu descobri quantas vezes eu orei a Deus me sentindo fracassado, me sentindo, mas Deus nunca me olhou como fracassado. Ele não dá vida a fracassado, Ele não dá vida a banana. Deus dá vida a mais que vencedores. Então, agora, às vezes também, eu já orei lá pensando que eu era um pau. Uau, eu não peguei, eu sou uma bênção. Ele deu risada. Você que pregou? Quem colocou as palavras sábias nos seus olhos? Então, irmãos, você tem que, a oração, você tem que orar aquilo que você é de fato, aquilo que você está vivendo naquele momento. E aí Deus vai te trabalhar, porque aí vai ter o diálogo. Porque a oração não é um monólogo. A oração,
É um diálogo. Aí você vai ver e ouvir a resposta de Deus sobre a tua vida. A oração jamais pode ser uma reza. Vai rezar aqui 10 Pai Nosso e começa a ouvir o Pai Nosso que você está ouvindo. Você já está trocando tudo. Você já está falando até bobagem. Por isso, presta atenção no que você está pregando, no que você está ouvindo. Amém, irmãos? Oração, está tudo certo? Súplica, ok? Oração. Depois, intercessão. O que é intercessão? É oração em favor de uma outra pessoa ou em favor de uma causa. Exemplo: pastor, ore pela minha irmã que está enferma. Então eu vou interceder, mas começando da súplica, da oração, aí eu tenho condição de interceder. Porque se eu não suplico, se eu não tenho um diálogo com Deus, que moral que eu tenho para interceder para outra pessoa? Não, pode deixar que eu oro. O que você quer? Quer que manda ouro? Quer que manda prata? O que mais que você quer? Pede para interceder. Súplica, oração, intercessão em favor de outras pessoas. Lembre-se que você é único, mas você precisa orar por uma multidão de pessoas neste mundo. Nós somos chamados para interceder por esta terra. Nós somos chamados para interceder pelos 4 cantos dessa terra. E também a intercessão pode ser por uma causa. Pastor, está acontecendo uma situação muito ruim numa família, pastor. O diabo está rondando lá e está destruindo, está um caos naquela família. Então nós vamos entrar em intercessão. Nós vamos chamar a igreja, nós vamos interceder, nós vamos pagar um preço, um tempo de intercessão, para que rompa-se as cadeias daquela família e a bênção de Deus chega. Porque, irmãos, não há prisão que possa prender um verdadeiro adorador. Nada pode parar um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que quando Pedro estava no cárcere, havia oração incessante em favor dele, através da igreja. Então você preste atenção, Pedro também era da igreja. Pedro foi fundamentado nele, a igreja. Então a igreja intercedia por ele, para que Deus pudesse retirá-lo de lá. Mas você acha que Pedro fazia o que dentro da cadeia? Churrasco? Pizza? Ficava brincando, jogando baralho? Pedro também fazia a mesma coisa. Ele lá dentro intercedia, como Paulo dentro da prisão intercedia pelas igrejas, intercedia por Corinto, por Éfeso, por todos, intercedia por Timóteo, intercedia pelos apóstolos, escrevia cartas. Então ele fazia as suas súplicas, fazia as suas orações, fazia as suas intercessões. Então a intercessão, irmão, muito forte. Por isso, não chega para qualquer um e vai pedir: não, ora lá para minha amiga, viu? Ora lá para o meu cunhado, ora lá. Talvez aquele cara vai até amaldiçoar mais, vai piorar. Por isso que tem gente, irmãos, me perdoe o que eu falo, por isso que tem gente que fala assim: depois que eu comecei a orar, piorou. Mas claro que piora. Você pede para o capeta orar? É isso que você está fazendo. Você tem que pedir para o homem santo orar, um homem que suplica, um homem que ora, um homem que tem consagração. Aí, esse sim você tem que pedir para interceder. Agora você pede para um cara todo podre, todo mundano, interceder. Você acha que vai resultar? Seja sincero. Eu vou tentar ser mais fácil. Você precisa fazer uma cirurgia de coração. Aí você vai lá no dentista e fala: pega esse motorzinho aí e faz uma cirurgia do coração. Pronto, você morre, fica pior. Então, queridos, aprendam que adorar a Deus. Súplica,
intercessão e agora ações de graça. E aqui a chave que completa. Porque não adianta você correr até aqui e morrer no final. Tudo tem início e tem fim. E o fim sempre vai ser: eu sou grato a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo na enfermidade, mesmo na pobreza, mesmo na tristeza, mesmo na doença, mesmo nos problemas, em tudo eu dou graças a Deus. Por quê? Porque eu estou vivo. Porque Ele está completando uma boa obra na minha vida. Quem sabe, se você não passasse por tanta tribulação, você não estaria buscando a Deus hoje. Quem sabe, se a sua vida fosse bem mais amena, você não estaria aqui hoje no culto. Você estaria fazendo outra coisa, lançando um sambão, um rock and roll, tomando uma garrafa de uísque, de pinga, e achando que a vida é colorida, né? Mas Deus te colocou obstáculos para que você se rendesse a Ele e cresce e vivesse que a vida não é essa mediocridade, que o cara trabalha a semana inteira e gasta todo o dinheiro com bebida. O cara trabalha a semana inteira e dá dinheiro para as prostitutas. O cara trabalha, é um escravo, é um cavalo, porque o diabo faz as pessoas de cavalo, monta nas pessoas e faz elas trabalhar e gastar naquilo que não é pão. Então, seja grato a Deus, irmãos, porque tem comida na sua mesa. Seja grato, porque está difícil, mas está indo. Está difícil, mas está subindo. Está difícil, mas está andando. E outra coisa, na gratidão, nunca julgue ninguém, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Olha, irmãos, muitas vezes nós erramos como igreja. Nós vemos aqui hoje, por exemplo, hoje nós estamos num número reduzido. No domingo sempre tem mais pessoas do que nós estamos aqui. Então, nós temos duas escolhas para fazer aqui hoje. Uma nós já sabemos, já que é real. Muitos dos membros aqui estão enfermos, estão com uma gripe muito forte, com virose, já nos avisaram. Mas faltou gente na igreja. Tem gente não. Esse aí está por fora, esse aí não quer saber de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era menino, eu fiquei 10 anos na igreja, em pé na igreja, em pé fora da igreja. Tinha as lutas que eu passava tão grande que eu não tinha força para ver. Só que eu acredito que muita gente deve ter falado assim: o cara é fogo de palha, vai na igreja só o dia que quer. Mas eu acredito que tinha muita gente, muito homem de Deus, que intercedia por mim. Era um intercessor que falava: vai lá, porque não é normal. Faz 20 anos que ele frequenta a igreja, por que ele não está vindo? Faz 15 anos que eu conheço ele, por que ele está fazendo isso? Intimidade com Deus te leva a não julgar as pessoas, a interceder. Aí segue aquela pergunta aqui para nós mesmos, não precisa ir lá longe não. Esses bancos que estão faltando, você já percebeu por que não veio? Pronto, está fácil. É simples. Agora, vamos lá. Por isso que eu falei que é muito importante hoje nós entendemos a forma correta de adorar a Deus. Meu Deus, fugiu aqui. Súplicas. Deixa eu ler aqui na palavra. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças.
Essa é a forma de adorar a Deus. Agora, tudo Deus tem um motivo. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou os céus? Por que Deus criou a terra? Concorda? Então, quando acaba os 4 pontos do verdadeiro adorador, ele diz assim: que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aqui já tem uma palavra-chave aqui. Eu já vou continuar, mas aqui, ó. Não ore só por quem você gosta. Você já percebeu como a gente tem uma facilidade para orar só pela família, pelas pessoas que a gente tem afinidade? Quando você vê uma pessoa sofrendo, não é da tua família, você sabe de uma causa, ore por ela, ore por ela. Dentro dos hospitais, tem tantas pessoas, irmãos, que não são pastores, têm seus trabalhos, mas tiram um tempo, à tarde, ou de manhã, ou até à noite, para ir nos leitos de hospitais, para orar pelos enfermos, para orar pelas pessoas que sofrem. Porque, irmãos, se todo o sofrimento que está nesse mundo, se uma pessoa que está passando fome do teu lado, uma pessoa que está sangrando do teu lado, não te causar nada na tua vida, você não vai orar mesmo, você não vai interceder mesmo. Então, tudo isso é para adorar a Deus. E aí você faz esses 4 pontos e para todos os homens. Por quê? Porque o que é mais importante para Deus do que os homens? Nada mais. Nada. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando a gente entende isso é um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador que adora um carro e não consegue adorar a Deus, adora um carro acima de Deus, não é um verdadeiro adorador. Mas aí agora ele entra na sequência, depois que ele sabe que a gente tem que orar, que a gente tem que orar, interceder, súplica, oração, intercessão e ações de graças por todos os homens. Então diz aqui algo muito interessante: pelos reis, agora o verso 2, pelos reis são autoridades, governos, e por todos que estão em eminência. Olha só, quem está em eminência? O presidente da República, os governadores, os senadores, os deputados, os vereadores, os pastores, os professores, os médicos, os patrões. Aí você se digna dizer ser um cristão e não ora para as pessoas que estão em eminência. E por que o Senhor está falando que um verdadeiro adorador deve orar para aqueles que estão em eminência? Aí você vai ver a chave daquilo que nós estamos vivendo hoje. Diz assim: para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Pronto. Enquanto a gente ora, não tem honestidade, o governo rouba. Enquanto você não ora para o teu patrão te arrebenta de peso de trabalhar. Enquanto você não ora para os pastores, entra um monte de falsos pastores, falsos profetas, que enganam um monte de pessoas. Deus está precisando de gente que ora. Deus está precisando de gente que suplica, que ora, que intercede, que faz ação de graça. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, igreja. Isso é adorar a Deus. Não existe outra coisa além de adorar a Deus. Adorar a Deus
qualidade de vida, é um estilo de vida que a gente vive. Consegue compreender isso? Adorar a Deus vai muito mais do que viver, é o teu estilo de vida. Você não consegue mais viver de outra maneira. Aí diz o verso 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você não quer fazer as coisas boas para Deus? Você não quer que Deus se agrade de você? Para querer ser Deus. Para querer ser Deus. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Estava falando para a irmã Márcia que entrou aqui, né? A força que Deus dá para nós. Por que nós estamos aqui até hoje, 20 e poucos anos? Esse arroz que foi. Arroz que foi. Arroz que foi. Essa palavra de hoje. Essa palavra de hoje, eu garanto para você que hoje você vai chegar na minha casa e vai começar a mudar o tipo de oração. Você vai começar a suplicar, você vai orar, você vai se consagrar mais, você vai interceder, você vai lembrar das pessoas, você vai agradecer a Deus. E sabe como? Porque o Espírito Santo traz à memória aquilo que a gente já ouviu. Então, a hora que você reclamar, que carro velho, que coisa louca, e só fura o pneu, aí você vai, não, tem que agradecer a Deus pelo menos o carro, né? Ô próprio, né? É o Espírito Santo. Porque não tem ninguém. Quem falou para você isso lá dentro? Você olha para a direita e não tem ninguém, olha para a esquerda e não tem ninguém, na frente você está sozinho trocando pneu do carro. E alguém fala para você, não, graças a Deus, eu troquei o pneu do carro e vou embora do carro. E olha, já não tem esse carro. É o Espírito Santo que está te lembrando que você tem que agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu quero fazer um pedido só para os que podem. Eu queria que a igreja se colocasse de joelho e que nós nessa noite fizéssemos aqui uma súplica, uma oração, uma intercessão e ações de graça, bem rápido, porque não é o tempo, mas a qualidade daquilo que você recebeu diante de Deus. Eu vou pedir para, como nós vamos ajoelhar aqui, eu acho que vai ter que mudar as câmeras, né? Eu quero pedir também para você, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que estão conosco nas lives, dobra teu joelho na tua casa agora. Você que ouviu essa palavra, posteriormente você pode ouvir essa palavra. Se você ouvir depois, daqui um dia, daqui 2 dias, daqui 1 mês, dobre também teu joelho e faça conforme a palavra de Deus tem nos instruído. Agrade a Deus, sirva a Deus, seja um escolhido que verdadeiramente adora e engrandece o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, suplicando, Pai, nos colocando de joelhos, com a boca no pó, porque nós somos pó, e o pó voltará para a terra, mas o Espírito voltará para Deus que o deu. Portanto, Senhor, nós imploramos, nós suplicamos, para que o Senhor receba as nossas orações. E é nesta oração, Pai, que nós queremos ser mais íntimos do Senhor. Não adianta, Pai, nós falarmos só com os lábios. O nosso coração, ele fala mais do que os lábios. Portanto, Pai, que o Senhor encontre nos nossos corações abertos, desejosos, Pai, de sermos mais íntimos com o Senhor. E a grande verdade, Pai, é que muitos de nós estamos fracos, estamos debilitados, não temos mais ânimo, não temos mais vontade de orar, não temos mais vontade de jejuar. Parece que a fraqueza
a enfermidade tomou conta, Senhor, de cada um, Pai. Por isso nós oramos para que isso seja revertido. Ó Senhor, tende misericórdia de nós, Pai. Atende a oração da igreja. E neste momento também intercedemos, ó Deus. Intercedemos pelos irmãos, por todos os homens, Pai. Por aqueles que passam pelas adversidades, por aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Oramos pelos reis, pelos governantes, por todas as autoridades constituídas por Ti, Pai, para que haja paz, para que haja mais uma vida tranquila, Deus. Nos ensine, Espírito Santo, nos impulsione a entrar nos lugares e estar orando nas causas impossíveis, aonde tem aquele peso, aonde tem aquela nuvem negra que nós sabemos que vem a opressão do maligno, Pai, mas aonde entra a luz, as trevas são dissipadas. E nós oramos também pelas causas impossíveis, ó Deus, intercedendo, Pai, por aquilo que o homem não pode fazer, aqueles que estão desempregados, Senhor, intercedemos, envia, ó Deus, o emprego, aqueles que precisam de um aumento de salário, Pai, aqueles que precisam de uma restauração familiar, aqueles que precisam de uma restauração no corpo, na alma, no espírito, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos também, Pai, dar todas ações de graças a Ti, Pai. Perdoa-nos, Pai, pela murmuração, pelos dias que nós reclamamos, pelos dias, ó Pai, que o Senhor nos deu o sol, nos deu o alimento, e ainda assim nós não comemoramos a Cristo Jesus, que é a nossa alegria. Por isso o apóstolo disse: alegrai-vos, e outra vez nos digo, alegrai-vos no Senhor. Pai, e o Senhor é a nossa alegria. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós já passamos tantas dificuldades nessa vida, Pai, achando que nós não iríamos suportar, mas o Senhor foi conosco. O Senhor é conosco, é o Deus Emanuel, é o Deus Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso eu creio que esta oração vai ser um divisor de águas neste tempo, Pai, para muitas pessoas, Pai. E eu acredito de todo o meu coração, Pai, que todas essas enfermidades, todas essas tristezas que estão passando na vida de muitos, isso é imunidade baixa, Senhor, devido à tamanha depressão, à tristeza profunda, Pai, porque não tem buscado intimidade contigo, e o nosso corpo com a imunidade baixa, nós adquirimos toda sorte de virose, de gripes, de enfermidades, ó Pai. Por isso santifica o nosso corpo, santifica a nossa alma, santifica o nosso espírito, Senhor, porque o Senhor nos fez mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso eu declaro cura, eu declaro transformação, eu declaro milagres, as maravilhas do céu se achegando sobre cada um, Pai. E esses em especial que dobram os seus joelhos agora, Pai, e faz essa oração sincera, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Nós sabemos que o Senhor não suporta um coração contrito e quebrantado, pois o Senhor rasga os céus e desata das suas bênçãos sem medidas, Pai. Lembrando mais uma vez que sabemos que não somos merecedores, o que já temos, que é a salvação, já é algo demais recebido, Pai, mas tu sabes das aflições dessa terra e que nós precisamos do bom ânimo em Cristo Jesus. E só o Senhor tem esse bom ânimo, porque Jesus é tudo na nossa vida, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E eu lhe peço então a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus os abençoe. Que vocês sejam ricos de Deus, prósperos de Deus, gigantes de Deus,
guardados por Deus, e que tudo que falardes, tudo que fizerdes, todo o mover da vida de vocês sejam luz neste mundo. Que até uma árvore balance quando você passar por debaixo dela, porque até ela verá a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe.